Shalom, igreja do avivamento. Quem está feliz, diga amém. Você sabe que Deus vai manifestar hoje aqui, né? Eu não tenho dúvida. Eu pus um tema na mensagem baseado em um texto de Marcos capítulo 16, versículo 16 a 18, que diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, profetizarão, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu acredito nesse poder de Deus. O mesmo Deus que operou ontem é o mesmo Deus que opera hoje e sempre vai operar. Você sabe que nós somos a geração do fim, a geração do arrebatamento, a geração que vai ver Jesus voltar. Eu creio que muitos de nós não vamos nem passar pela morte física, meu irmão. Nós seremos arrebatados. Jesus já montou no grande cavalo branco dele para vir buscar a igreja, buscar você, sua casa, sua família. Peraí, deixa eu ver se você está recebendo. Ele vai vir buscar você, sua casa, sua família, seus filhos. Ele já montou no cavalo branco, só que agora ele não vai vir montado como ele veio na primeira vez, num jumentinho, mas num grande cavalo branco. Ele não vai mais ter uma coroa de espinho, mas a coroa dele é cheia de diademas. O rosto dele não está mais machucado e ferido, mas o rosto dele brilha com a força do sol do meio-dia. E ele não tem mais aquela identificação que ficou no alto da cruz escrito Rei dos Judeus, mas a identificação agora está na sua coxa direita, que está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está vindo nos buscar. Mas enquanto ele não chega, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Hoje nós vamos experimentar milagres do Senhor aqui. Eu estou muito em paz quanto a isso, porque eu creio nesse poder desse Deus. Que você sabe que existe algo que é mais poderoso do que Ele. Você sabe disso, né? Existe algo que o próprio Deus se submete. Existe algo que o próprio Deus ele se reverencia. É a própria palavra dele. Jeremias 1,12 diz que ele vela sobre a palavra para que se cumpra. Então ela vai se cumprir na sua vida. Hoje eu quero orar por você, meu irmão. Mas primeiro eu preciso trazer um entendimento. Porque existe dois níveis de oração que nós vamos fazer aqui hoje. Então, meu amado, eu não vou demorar, eu não vou. Mas eu preciso trazer a revelação, porque primeiro a revelação, depois a unção. A revelação abre as portas, a unção já quebra julgo. Mas você precisa caminhar comigo em uma caminhada aqui na palavra, em uma história, porque eu gosto de contar história. E que você vai se identificar nessa história, porque são dois níveis de oração que nós vamos fazer hoje. Primeiro você vai compreender, porque existe a oração de fato, que a gente vai fazer de enfermidades, que vai ser hoje de fato liberado o poder, que já está cheio de anjos aqui nesse lugar. Não estou para botar fogo, mexendo no seu emocional não, porque a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que temem e os livram. Então está cheio de anjo aqui mesmo, mas com patentes diferentes hoje, anjos com cura. Mas o primeiro momento não é unção de cura, mas é entendimento que eu e você vamos ter da palavra, e nós vamos renunciar a algumas coisas das nossas vidas, que está agindo ilegalmente na tua vida, que talvez não foi nem você que abriu esse portal, mas você está pagando um preço hoje, e por consequência disso, está debaixo às vezes de enfermidade, e desculpa, até de maldição, mas fique em paz, porque aquele que começa a boa obra é aquele que conclui. Existem dois textos que eu quero deixar com você como base. O primeiro é Efésios capítulo 1 versículo 22, Efésios capítulo 1 versículo 22, depois Gálatas 3:13. Eu vou ler para você Efésios capítulo 1 versículo 22, que diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre toda coisas, o deu à igreja. Pronto.
Gálatas 3:13. Para mim, um dos textos mais fortes da Bíblia. Que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Eita! Se você pegar esses dois textos, a gente podia agora, e se você entendeu ele mesmo, que Jesus, ele se tornou maldição no meu lugar, no seu lugar, é a conta da gente fechar a Bíblia, fazer uma oração aqui, porque a palavra se falou por si só. Ele já se tornou maldito no meu e no seu lugar. Mas também, por outro lado, eu não posso deixar de fazer uma pergunta: porque ainda no meio do rebanho, no meio da igreja, existem pessoas que estão debaixo de algum nível de doenças, enfermidades, maldições, que não consegue de fato romper na vida, que estão, porque a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, ela foi completa. A obra que Jesus fez na cruz do Calvário, ele não deixou pendência. Ele morreu para que nós possamos ter vida em abundância. Ele morreu para que a gente possa ser salvo. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ser curados e libertos. Mas ainda diante de toda essa verdade, existem milhares de pessoas que estão de alguma forma, estão debaixo de alguma sentença, de algum jugo, e está se pagando um preço hoje aqui. Muitas vezes são vítimas de algum pecado, porque, deixa eu explicar para você, o diabo só age de duas maneiras na vida de um crente. A primeira maneira que o diabo age na vida de um crente é quando existe um portal, uma legalidade. Porque o diabo, ele não é como o Espírito Santo, meu amigo, certamente o seu amigo pessoal também, que é um gentleman. Porque o Espírito Santo, ele bate na porta e pergunta: eu posso entrar? Posso habitar aí? Aí você vai dar acesso para ele entrar, certamente você já fez isso. Agora o diabo não, o diabo esse é abusado. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a intenção dele: matar seus sonhos, roubar toda a expectativa tua, e é para destruir você. Essa é a intenção de Satanás na sua vida o tempo todo. Então quando existe um portal aberto, uma legalidade, porque o diabo só pode agir quando existe uma legalidade, quando eu e você abrimos um portal, aí ele tem acesso então para tentar te matar, roubar, destruir. A segunda maneira que o diabo age na vida de um crente é quando Deus permite. Pastor, mas como assim? Assim foi com Jó. Deus permitiu. Mas se Deus permitiu, é porque Ele quer te ensinar algo. Porque às vezes, meu irmão, a palavra de Deus está sendo liberada, o profeta está falando aqui, sai do altar palavras proféticas sobre a tua vida, mas eu e você às vezes não escutamos, e não queremos escutar, às vezes não queremos nos posicionar. Mas quando o chifrudo aparece, escuta na hora. Aí às vezes Deus permite para isso, para te resgatar. Então, só que o diabo, ele é um ser muito inteligente. E na queda dele, ele leva na cauda, como diz lá em Apocalipse 12, 4 até 9, a cauda do dragão traz 1/3 dos anjos, que depois se tornam demônios. O apóstolo já explicou isso para a gente, que são demônios que trabalham junto com ele. E Satanás às vezes fica na expectativa de um portal ser aberto para que demônios possam então estar agindo na vida daquele que abriu um portal. Mas vamos lá. Quando eu descobri isso, eu comecei a perceber que eu estava sendo influenciado, eu estava debaixo de uma influência, de uma sequência, e eu posso chamar de maldição, que vem acompanhando a minha família. Porque depois que eu aprendi isso, porque lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 5 diz assim, olha: porque eu sou um Deus zeloso,
e que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu peguei esse texto e fui começar a estudar, porque eu estou vendo que alguma coisa na minha vida não estava certo. Eu estava vendo a história da minha casa se repetindo, desde o meu bisavô, a mesma história de ruína, pobreza e miséria do meu bisavô, eu estava vendo na vida do meu avô. Do meu bisavô, eu estava vendo na vida do meu avô. Depois eu comecei a ver o mesmo nível de ruína, pobreza e miséria na vida do meu pai. E quando eu deparei com o texto de Êxodo capítulo 20, versículo 5, eu falei assim: eu sou o próximo, porque eu vai até a 4ª geração. Mas eu precisava de base bíblica, porque eu falei assim: não, isso aí eu precisava de mais entendimento disso. E aí eu corri lá em Davi, porque Davi, você sabe, Davi você aprende coisas boas com ele e as coisas ruins com ele. O Davi sempre está ensinando, seja positivamente ou negativamente, mas você sempre vai aprender com ele. E eu comecei a ver aquele homem segundo o coração de Deus, passando por algo na vida dele, que trouxe um entendimento para mim claro. Vamos acompanhar comigo. Eu já quero que você, por favor, já começa nessa história, já começar a identificar alguma coisa na tua vida, na tua casa, na tua família, que talvez hoje você está pagando um preço, e que se você identificar, você vai ver que gerações passadas, e tem igrejas que não acreditam nisso, que não pregam sobre isso, mas nós acreditamos nessa linha de raciocínio, nesse entendimento bíblico, e vou provar biblicamente para você o que eu estou falando, porque essa é a grande jogada. Por isso que eu não quis me preocupar com o meu testemunho, mas com a palavra revelada para a gente. E aí eu vou passar para você. Um belo dia, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele tinha que estar no meio da batalha. O bonitão não estava. O bonitão resolveu ficar em casa, no palácio. E um dia, depois de um banho cheiroso, passou um perfume gostoso, foi passear no seu palácio. Quando de repente ele olha, o palácio ficava no lugar mais alto, ele olha e vê uma moça tomando banho, belíssima. A Bíblia diz que ela era formosa, muito bonita, Betseba. Então ele manda chamar aquela mulher, e na autoridade de rei, certamente você sabe dessa história, ou você já leu, ou se não você assistiu na TV Record, não é verdade? Mas você conhece essa história. Ele trouxe então aquela mulher, e na posição, na autoridade de rei, e ele dorme com aquela mulher. Passado alguns dias, ela chega para ele e diz assim: rei Davi, eu preciso compartilhar algo com o senhor. Eu estou grávida, e o filho é seu, porque o meu marido Urias, o Eteu, está no campo de batalhas, guerreando pelo Senhor, e eu estou grávida. Davi, quando ouve aquilo, ele pensa, né? E agora? Como é que eu vou resolver essa situação? O homem segundo o coração de Deus, ele começa então a arrumar, organizar a vida dele. Ele manda chamar Urias, o Eteu. Urias vem, e ele pede, quando Urias chega, ele pede um relatório para Urias. Urias, conta para mim como é que está lá a guerra, como é que está a Arca da Aliança, como é que está o meu general Joabe, como é que está o exército avançando, me dê relatórios. Urias dá o relatório. Aí então ele fala assim: agora você vai voltar para sua casa, descanse mais do que merecido, deite com a sua esposa, amanhã terminamos essa conversa. Porque na cabeça de Davi, ele ia dormir aquela noite com a esposa, depois ele voltava para a guerra, e ela ia aparecer grávida depois, estava tudo resolvido. Foi aquele belo dia que ele veio, dormiu com a esposa, ela engravidou, tudo bonito. Só que tem um detalhe: Urias, o Eteu, não dormiu com a esposa, dormiu para o lado de fora da casa. O rei Davi, quando escuta aquilo, ficou pancado. Manda chamar Urias novamente e fala assim: Urias, mas espera aí, você não deitou com a sua esposa? Ele dá um tapa de luva ainda em Davi. Fala: como é que eu posso, rei, dormir com a minha esposa, sabendo que o teu povo, que o teu exército está no meio de uma batalha, e eu teria que estar lá agora? Davi agora monta mais uma estratégia, embebeda o homem. Olha o homem segundo o coração de Deus, embebeda o homem agora chapadão, vai dormir com a sua esposa. O bonitão não dorme, dormiu para o lado de fora. Mais uma vez,
não vendo saída, Davi agora pega um pergaminho e agora ele começa a escrever uma carta endereçada ao general Joabe, que estava na batalha. Mas o conteúdo da carta era o seguinte: quando o exército inimigo vier contra vocês, vocês coloquem Urias o heteu na frente da batalha, e que quando o exército chegar, vocês se afastam e deixam ele numa posição que certamente ele vai morrer. O conteúdo da carta era uma carta que o próprio rei escreveu, e agora com o sinete ele sela aquela carta, entrega para Urias, e Urias entrega para Joabe. Você imagina quando Joabe lê aquela carta, ali a sentença de morte do fulano. Mas foi exatamente o que aconteceu. Quando o exército inimigo veio, o exército de Israel se afasta, Urias é morto no campo de batalha. Davi então agora não é mais só um adúltero, Davi agora também é um assassino. Não na posição de matar com a sua própria espada, mas na posição de um rei que ele era, de autoridade que era. Um belo dia, ele recebe a visita de um profeta, o rei Davi. Não mais Samuel, porque Samuel tinha morrido, mas agora o profeta Natã. E o profeta Natã quer uma conversa com Davi, e Davi dava atenção para o profeta. Vocês estão acompanhando comigo a história? Quem está dormindo, diga glória a Deus. Eita, esse vozeirão aí ainda, né? Rei Davi, eu preciso ter uma conversa contigo. Eu preciso que você me ajude a julgar uma causa. Rei Davi manda chamar Natã, manda Natã entrar e conversar. E Natã começa a contar uma história para ele. Davi entrou na cidade de um homem, um viajante. E na cidade tem dois homens, um rico e um pobre. Esse pobre é muito pobre mesmo. Tem uma ovelhinha só. E essa ovelhinha é tão amada por ele que ela dorme com ele, ela vive com eles, ela come com eles. É tudo que esse homem pobre tem, apenas uma ovelhinha. Mas na cidade também tem um homem riquíssimo, dono de muitas e muitas e muitas ovelhas. E Davi escutando tudo isso, aí fala assim: continue a prosa aí. Sabe o que aconteceu? Esse viajante chegou, foi até a casa do homem rico. O homem rico foi até a casa do homem pobre, pegou a única ovelhinha que ele tinha, matou a ovelhinha e serviu de banquete para o viajante. Davi, olha que injustiça, Davi. Davi levanta do trono e diz assim: digno de morte é esse homem. Natã não deu um passo para trás, não. Natã, quando escuta isso, dá um passo para frente e olha bem no focinho de Davi e diz assim: sabe quem é esse homem, Davi? É você. Aí eu vou ler para você 2 Samuel capítulo 12. Deixa eu ler. Então disse Natã a Davi: você é esse homem? Diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei, Davi, te livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do teu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe daria tanto ainda mais, Davi. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o heteu com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, olha o versículo 10: por isso a espada nunca se apartará da sua família. Você me desprezou e tomou a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro, e ele se deitará com ela em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei perante todo Israel em plena luz do dia. Estava determinada sobre a casa de Davi uma maldição, uma sentença sobre a geração futura dele por consequência desse pecado cometido. Estava estabelecido sobre a geração dele e a geração futura de Davi,
por causa desse portal aberto, uma maldição agora sobre a geração futura dele. E como é que foi a geração futura de Davi? Resumo para você aqui em 2 minutos. Um belo dia, o seu filho Aminon se apaixona pela irmã Tamar. Fingindo estar doente, chega para o pai e fala assim: papai querido, rei Davi, eu estou doente. E Davi fala assim: o que eu posso fazer para você, filho? Sabe o que eu queria mesmo, pai? Eu queria que a minha irmã fizesse um bolo para mim. Isso é fácil. Eu vou pedir agora que ela prepare um bolo para você. Ele vai até a outra filha dele, a filha dele, Tamar, e disse: filha, o seu irmão Aminon está doente, ele pediu um bolo seu. Eu falei assim: pai, eu não vou fazer um não, vou fazer 2. Toda feliz. Vocês conhecem essa história assim ou não, gente? Mas eu vou contar de novo, porque Paulo disse em Filipenses 3:1: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Eu estou igual ele, eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Vamos lá. A bonitona vem com 2 bolos e entra no aposento. Quando ela entra no aposento, o menino não queria bolo nada. O menino partiu para cima dela, o irmão dela, e estupra ela. Aquela notícia corre até o irmão próprio dela, Absalão, o bonitão. A Bíblia diz que eu odeio Absalão por alguns motivos. Um, porque o cabelo dele era muito comprido. Não sei por que ter tanto cabelo assim. Eu pesquisei, meu irmão, se você lê na NVI, deixa eu abrir um parênteses, só para me mostrar o meu ódio que eu tenho por ele. Eu pesquisei na NVI, ele cortava o cabelo uma vez por ano. Quando ele cortava o cabelo, pesava 1,250 kg. O cabelo do cara. Resolvi o meu problema, do Leidson, do apóstolo. Não, retira de alguns irmãos aqui. Ô Alice, para que Deus dá tanto para um e tão pouco para o outro? Eu não entendo isso. Mas você sabe quem foi? Eu vou contar o que aconteceu com ele por causa daquele cabelão. Ele se revolta contra o irmão, e um belo dia ele chega para o pai e fala assim: eu quero fazer uma festa, eu quero chamar todos os meus irmãos, todos, e inclusive o senhor, pai, para que o senhor vá na minha festa. Davi falou assim: eu não posso, eu estou no meio de batalhas, eu não tenho como ir na tua festa. Mas faça, Absalão, faça a festa. Só que na cabeça de Absalão o negócio era muito mais maléfico, porque ele havia combinado com um dos seus soldados o seguinte: quando meu irmão Aminon chegar, vocês têm a minha ordem, mate-o. E foi o que aconteceu. Quando Aminon chega, Absalão deu a ordem para o soldado matou o irmão. Agora Davi recebe a outra notícia: uma filha estuprada pelo um filho, e agora o filho morto por outro irmão. Eita! Absalão fica com medo do pai e foge. Passa 3 anos fugitivo, volta, faz asilo político lá fora, 3 anos fugido, depois volta. Pede reconcílio com o pai 2 anos, Davi não atende. Davi está revoltado ainda. Passa 5 anos nesse tempo, nesse intervalo. Até que por fim ele se revolta contra o pai, e agora ele monta um motim contra o pai. Olha isso aí, olha a geração futura de Davi, está entendendo ou não? Absalão, bonitão, um dia vai para cima do pai. Aí tem uma história tremenda por detrás disso, mas a gente precisa ganhar tempo aqui. Ele vai para cima do pai, o pai foge, fica escondido no vale de Cédron. Depois ele descobre que o pai está lá embaixo. Ele vai para cima do pai, montado num cavalão bonito, no cavalo de Davi, com os cabelos soltos. Aí, por isso que eu estou falando: para que cabelo solto? Para que tanto cabelo comprido? E ele vem, tocotó, 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 e passa debaixo de uma árvore. Aquele cabelão enrosca, a montaria vai embora e ele fica lá. Aí um soldado vê. O soldado vai para cima, só que ele lembra que ele é filho de Davi, falando: não posso. Foi lá, correu para o general Joab, falou: general Joab, você não acredita, quem está pendurado na árvore? Um macaco? Não, o filho de Davi é Absalão. Ah, meu irmão, não deu outra. Quando o general chega, olha isso, quando o general chega,
Absalão tira a espada, meu irmão, para enfrentar o cara em cima da árvore. O que era mais sensato aquele infeliz fazer? Cortar o cabelo e ficar no chão. Mas aquele cabelo era uma vaidade para ele, era um orgulho. No dia que ele foi apresentado ao rei, jogou purpurinas de ouro no cabelo. Então aquilo para ele é uma vaidade. Tem muita gente que ele foi cortado ao meio. Tem muita gente que está morrendo na vaidade, que não consegue pedir perdão, não consegue reconhecer. Mas eu estou certo, eu tenho razão. Vamos, já descodificou aí, sim ou não? Eu não vou perder tempo com isso não. Viu para que serve cabelo comprido, homens? Bobagem. Bobagem. Melhor sem. Estamos juntos? Porque não adianta também disfarçar. Fica disfarçando, mas também não tem nada. Ei, é o bispo, eu não posso. Desculpa, bispo. Nós somos amigos, mas ainda você é meu bispo. Agora Davi recebe a outra notícia. E qual foi a notícia? Agora um filho cortado ao meio. Que situação. E aí a gente começa a estudar a vida de Davi, e a gente percebe que Davi era vítima também. Quando a gente começa a olhar a geração anterior de Davi, a gente percebe que também Davi foi vítima. Porque a Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 5: porque eu sou um Deus zeloso, e que visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Só que a Bíblia também diz em Deuteronômio, vocês estão comigo, vocês estão comigo, vocês estão comigo? Se tiver alguém dormindo aí, acorda esse irmão, porque agora é a chave. A Bíblia também diz em Deuteronômio capítulo 2, Deuteronômio alguma coisa, 23, 2, ele diz assim, que dos filhos bastardos, o que é filho bastardo? Filho fora do casamento. A maldição, ela acompanha até a 10ª geração. Estão comigo? Então, quando é uma coisa fora do casamento, por causa de um incesto, sei lá o que foi, ou mesmo uma pulada de cerca, e dali nasce uma geração, um filho bastardo, aquela geração, aquela maldição, ela pode acompanhar até a 10ª geração. O diabo é legalista. Lembra que eu comecei a falar do diabo lá na frente, que ele age na legalidade? Agora vamos lá. Lá em Gênesis capítulo 38, conta a história de Judá. Pastor, mas você foi lá em Gênesis? Sim, para você entender comigo. Gênesis, vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Pastor, mas o que tem isso a ver com cura? Tudo. Em Gênesis 38, versículo 2 em diante, conta a história de Judá. Quem é de Judá? Filho de Jacó. Judá, um belo dia, foi tosquear as ovelhas. E antes dele subir para a montanha onde estavam as ovelhas, ele ficou no pé do monte. E no pé do monte ele viu uma mulher encapuzada. Então ele chegou naquela mulher encapuzada, ela se escondendo. Ele achou que era uma prostituta e coabitou com ela. Quando aquela mulher revela para ele quem ela era, ele acaba de ver que ele tinha acabado de coabitar com a sua nora. E daquele relacionamento, ela ficou gêmea. Daquele relacionamento, ela teve gêmeos. Um casal. E quando aquele menino, aquelas crianças nascem, eles tinham nome. O mais velho, que foi o primogênito, porque saiu primeiro. Por que o primogênito? Porque ele saiu primeiro, apesar de ser gêmeos, saiu primeiro. O nome dele Pérez. E a filha Zera. Quando ela deu à luz, saiu primeiro Pérez. Então apareceu Pérez na geração de Davi. Agora, quando a gente corre lá em Mateus, no capítulo 1, nós vamos ver a genealogia de Jesus. Vocês estão comigo, igreja? Eu estou insistindo nisso para você entender. Você vai ver a genealogia de Jesus, coisa que eu e você não gostamos de ler. Genealogia é muito chato, porque fulano casou com ciclana, nasceu fulaninho. Fulano casou com ciclano e nasceu ciclaninho. E aquela coisa.
Só que lá nós vamos achar esse Judá, e depois nós vamos achar esse Pérez, que é o filho dele, que coabitou com a nora, um incesto. Um incesto, em Levítico capítulo 18, versículo 15, diz que é uma abominação aos olhos do Senhor. Então daquela relação veio um filho bastardo, Pérez. E se você for lá em Mateus capítulo 1, você vai contar de Pérez até Davi, são exatamente 10 gerações. Davi era o último. Agora, olha aí, qual foi o pecado que Davi cometeu primeiro? Qual foi o pecado que o tataravô dele cometeu? É tanta coincidência. Não tem coincidência, é Jesus-incidência mesmo. A geração de filho bastardo acompanhou até 10 gerações. Sabe por quê? Como é que funciona? Funciona assim: o diabo, ele não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Então ele não pode estar aqui, não pode estar nos Estados Unidos, não pode estar lá em Israel, não pode. Mas o diabo, ele não é onipresente nem onipotente, então ele não pode. Mas ele tem um exército organizado. Quando o portal foi aberto lá atrás, na geração passada de Davi, por causa de uma legalidade que a Bíblia deixou em Êxodo 20, versículo 5, e Deuteronômio 23, 2, vocês estão me acompanhando? Aquela maldição foi acompanhando espíritos familiares, são demônios espíritos familiares, que por causa daquela legalidade ele está agindo naquela família, naquela vida. Quando aquele homem morre, aquela pessoa morre, o demônio, por causa da legalidade, passou para outra. E depois aquele morre, passou para outra. Se é filhos normais, vai até a quarta só. Mas se é filho bastardo, vai passando até chegar no limite, na 10ª geração. Davi era a 10ª geração, e por conta disso ele também foi vítima. Em Davi ia cessar a maldição, em Davi ia encerrar a maldição do seu filho, do seu antepassado. Mas como chega agora em Davi a última geração, ele caiu na mesma cilada, na mesma repetição dos seus antepassados. Por isso, quando você olha uma família, você vai ver sempre repetições acontecendo. Aquele fulano bebia, o vô bebia, o pai bebe, agora o filho está bebendo. Aquela pessoa divorciou, os pais divorciaram, agora os filhos estão divorciando. Agora você vai no médico, qual que é a pergunta do médico hoje? Alguém da tua família teve o que você está tendo? Porque eles sabem que são gerações, elas vêm vindo de geração a geração. Por isso que é fácil explicar algumas pessoas que hoje estão pagando um preço, e talvez é você, para um portal que foi aberto lá atrás, e você está pagando esse preço hoje, e talvez você nem sabia disso. Aquela enfermidade que você viu acontecer na tua avó, que aconteceu em você, que aconteceu na avó, aconteceu na mãe, agora está vindo na pessoa. Deixa eu contar um testemunho para você. Preguei essa mesma palavra em Barra Mansa uma vez. Eu acabei de pregar essa palavra, chegou uma irmã para mim e falou assim: pastor, eu entendi tudo isso, agora eu estou conseguindo compreender. A minha mãe, a minha avó, ela morreu por conta de um câncer no seio direito. Morreu, pastor. A minha mãe morreu com câncer no seio direito. E eu, essa semana, peguei meu exame, está aqui, pastor. Estou com câncer no seio direito. E a minha preocupação não é só comigo, é que também eu tenho uma filha de 15 anos. Então, se está acontecendo tudo isso, certamente a próxima vai ser minha filha. Eu falei assim: infelizmente deve ser. Mas também eu entendi, pastor, que tem um jeito de solucionar tudo isso aí. Falei: tem. Tem. Porque, meu irmão, o que acontece? A maldição hereditária, ela não é quebrada. Eu já falando isso há anos. Maldição hereditária, ela não se quebra. Nós não vamos fazer um culto aqui de quebra de maldição hereditária. Nós vamos fazer outros cultos de quebra. Aí sim. Mas hereditária não. Porque a maldição,
hereditária, ela já foi quebrada na cruz do Calvário. Gálatas 3,13 diz assim, porque, o que diz Gálatas 3,13? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Nós não vamos fazer quebra de maldição, nós vamos tomar posse da verdade, diante daquilo que a gente está vivendo, e nós vamos mandar embora todos os espíritos que estão agindo ilegalmente na minha e na tua vida. Ele já venceu, ele já se fez maldito, ele já levou sobre ele, como diz Isaías 53:4, todas as maldições, todas as enfermidades. Então, se tem alguma área da tua vida que está debaixo de ruína, pobreza e miséria, de algum nível de enfermidade, que você está vendo que ela está vindo geracionalmente, hoje é dia do basta. Não, meu irmão, você não está entendendo, hoje é o dia do basta. Porque Jesus, ele já venceu, e a obra que ele fez foi completa. Eu orei com aquela irmã, foi até um episódio muito engraçado, eu vou contar. Eu pensei em não contar, mas eu vou contar. Eu vou contar. Eu falei assim, eu vou orar com você, irmã. E aquela irmã desesperada, porque ela viu a solução para a cura dela. Quando eu falei, vamos orar, meu irmão, ela arrancou a roupa, ficou peladona. Eu falei assim, não, minha irmã, guarda isso, não precisa de tudo isso. Graças a Deus eu estava com uma pastora do lado, não a minha esposa, mas uma outra pastora. Eu fiquei imaginando se o marido entra. É que é assim o negócio. Até que explicar que focinho de porco na tomada, ele já tinha me batido, já estava meu nome exposto pastor. Você já viu, né? Mas eu entendi isso. Sabe aquele desespero, aquele medo, aquela ansiedade? Quando ela viu a possibilidade da cura, meu irmão, ela não quis nem saber. Ela falou assim, eu quero é ser liberta aqui, eu quero estar livre aqui. Meu irmão, hoje se você precisar arrancar a roupa, não arranque, não tem necessidade. Mas a oração de fogo vai acontecer. Aí eu orei com ela, isso numa segunda-feira, era um culto, eu fui lá, preguei na segunda. Quando era sábado, estava tendo aqui na igreja a festa de Pentecostes. De repente entra a irmã, agora com 2 papéis, e ela toda sorridente. Eu falei assim, ela está feliz. E ela veio. Eu falei assim, pastor, eu falei, diga, está aqui meu exame para comprovar aquilo que eu tinha dito para você segunda-feira. Olha aqui, câncer maligno. Maligno. Tá bom. Pastor, eu voltei quarta-feira no médico, e está aqui o outro exame, e não tem mais nada. O médico procurou e não achou mais nada. Eu estou totalmente curada, totalmente liberta, totalmente sarada. A minha geração não vai pagar o preço. Eu não vou pagar o preço, porque Jesus entrou na minha vida, e que quando Ele entra, as maldições têm que ser arrancadas, porque Ele já venceu na cruz. Esse é o primeiro nível da oração que eu quero fazer hoje. Por isso que não adiantava eu falar, chamar você que está precisando de oração de cura, vir aqui na frente sem trazer esse entendimento. Porque na verdade tem coisas que é preço, a pessoa está sendo vítima de um portal que foi aberto lá atrás, e você está pagando um preço aqui. Está entendendo? E aí não é unção de cura que está sobre esse altar, não é uma unção de cura que está sobre a vida dos pastores, não é unção de cura que está sobre essa igreja. Não, é um posicionamento meu e teu para mandar embora, é só isso. Pastor, mas é simples assim? É simples assim. Mas pastor, eu não preciso ajoelhar no milho? Não precisa. Pastor, eu não preciso subir uma escada de joelho? Não precisa. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, Jesus tem que ser o Senhor e Salvador da sua vida, porque é Ele que quebrou a maldição. Depois que Ele for esse Senhor da sua vida, estabeleceu morada dentro de você, o Espírito Santo habitando dentro de você, é o primeiro processo. Aí o segundo processo agora é eu e você levantar aqui daqui a pouco,
Está entendendo, meu irmão? Olhar para a cara daquele fedido, daquele chifrudo, e dizer e cancelar. Esses espíritos estão agindo ilegalmente. Espírito familiar que está agindo ilegalmente vai ser mandado embora hoje. Mas quando você for fazer oração hoje, meu irmão, você vai mandar embora mesmo. Você não vai ficar esperando eu fazer oração, não. Você vai, chuta o banco, chuta o teu irmão, não, teu irmão não. Chuta, faz alguma coisa. Mas chama a atenção de Deus. Porque hoje é dia. Tem oração, eu sou a favor das orações assim. Tem oração que é quietinho mesmo. É ajoelhadinho, quietinho, só você e Deus. Mas tem umas, meu irmão, que você tem que berrar. Você tem que gritar. Você tem que subir no monte. Porque o meu socorro está além do monte. Está entendendo? E hoje nós vamos além desse monte. Você entendeu a mensagem ou não? Então esse é o primeiro processo. É a primeira oração que nós vamos fazer hoje aqui. Mas só que não é só na questão de cura. Se você não conseguiu entender, é todos os níveis. Porque talvez tem pessoas que hoje estão pagando um preço de vítima, mas por causa de ruína, pobreza, miséria, casamentos. O casamento dos pais, dos avós, ruim. Dos pais agora ruim. Agora da pessoa está ruim. Família, meu irmão, eu já vi pessoas assim, eu já vi testemunho de pessoas mentirosas. O pai era mentiroso, o filho é mentiroso, e o filhinho também é mentiroso. Mas o que é isso? Como é que pode isso? Repetições. Isso aí, porque ele aprendeu, não aprendeu nada, meu irmão, porque são demônios atuando. Você tem que ver como é poderoso o reino espiritual. É porque eu e você não temos a visão disso. Mas é poderoso. Nós vamos orar hoje. Mas nós vamos mandar embora. Vamos mandar embora com a boca. E ele tem que submeter. Mas amanhã não deixa chamar com atitude novamente não, querido. Se a gente nós vamos mandar embora hoje, eles vão embora. Porque tem autoridade sobre a tua vida. Eu estou forçando isso, estou repetindo, porque você tem autoridade para isso. Marcos capítulo 16 diz: os sinais acompanharão aqueles que creem. Então você que identificou alguma área da tua vida que precisa hoje estar resolvida, não vamos resolver. Só que amanhã, se o diabo soprar alguma coisa na tua cabeça, você mostra o lugar dele na tua vida, debaixo dos teus pés. E não peques mais. Mas pastor, e se eu pecar? Pelo que eu dei uma visão aqui do altar, que por sinal está lindo, cheio de gente aqui, até mandei os adolescentes saírem lá da rampa para escutar essa palavra. Eu pedi, traz os adolescentes aqui, porque eles têm que começar bem a vida. Então vocês têm que resolver a tua vida é hoje também, viu, galera? É hoje. Se não resolver na palavra, eu resolvo na pancada, porque meu filho está ali no meio, está fácil. E se você amanhã, é o que eu estou falando, eu não vi nenhuma asa saindo das tuas costas. Então presumo que não tem nenhum anjo sentado no meio de nós. Então presumo que eu e você podemos pecar amanhã, sim ou não? Lógico. Então quer dizer que eu vou abrir outro portal para uma maldição futura na minha geração? Quando Jesus fez a obra, ele fez com 1 João capítulo 1 versículo 9. Se você pecou de novo, você vai correr em 1 João capítulo 1 versículo 9, que diz assim: como eu amo esse versículo, como eu amo Jesus. Se por um acaso amanhã o portal foi aberto de novo, por causa de um pecado, por causa de um erro que você cometeu, por alguma falha que veio sobre a tua vida, você corre lá em 1 João capítulo 9 e diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as maldições, de todas as injustiças. Ele tem poder, Ele é o seu advogado, que vai julgar a sua causa e vai estar sempre com você, meu irmão. Corre lá, não tem problema não, se você errou, meu irmão.
preocupa com o portal futuro, não preocupa com a maldição estabelecida novamente, não precisa não. Corre lá em 1 João 9 e confessa os teus pecados, porque Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todo nível de maldição que pudesse estar estabelecida sobre a tua vida e sobre a tua geração futura. Vamos resolver isso hoje. Vamos para a primeira parte? Estão dispostos? Depois nós vamos para a segunda parte. Fica de pé, por favor. Hoje é um culto diferente. Eu tenho orado, eu orei muito esses dias. A minha intenção aqui não era, de forma alguma, em ter aqui uma performance de coração, meu irmão, porque eu sei fazer isso. Eu prego quase todos os dias. Eu sei fazer uma boa performance num púlpito. Eu sei, ué. Mas eu falava com Deus, eu não quero boa performance. Eu não quero mostrar que eu tenho conhecimento, Deus, eu quero só ser um instrumento para os meus irmãos entenderem essa mensagem, que a palavra possa entrar e que todo nível de maldição que está acompanhando a vida deles possa ser de fato anulado da vida deles e dar um basta na vida deles hoje. Essa palavra mudou a minha vida. O dia que eu entendi essa palavra, minha vida nunca mais foi a mesma depois dessa palavra. É isso que eu quero orar com você agora. Talvez você já identificou qual tem sido o nível de luta, desafio que você está enfrentando. Talvez de fato é uma enfermidade. Você está vendo a maldição vindo, a doença vindo, a falência vindo, a prostituição vindo, o homossexualismo vindo, a mentira vindo, o roubo vindo, sabe? Hoje é dia da gente mandar embora. Então hoje você está pronto aí? Você está pronto aí? Então solta os seus braços assim, fica bem soltinho assim. Então vamos embora, diga assim comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, eu preciso do Senhor agora, porque a minha vida, a partir de hoje, vira um novo ciclo. E toda maldição que está me perseguindo, hoje vai ser o fim. Eu não sei qual o portal ou quando foi aberto. O que eu sei é que Jesus entrou na minha vida e Ele se tornou maldito no meu lugar. E na cruz do Calvário Ele já venceu. E eu hoje tomo posse dessa verdade e declaro que todos os espíritos familiares que vêm me acompanhando, desde a primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima, da oitava, da nona, da 10ª geração, vão embora agora. Agora, espírito de ruína, pobreza, miséria, falência, mentira, eu mando vocês embora agora. Toda enfermidade que vem vindo geracionalmente, vai embora agora, em nome de Jesus. Fora, fora, fora. Eu ordeno agora, Satanás, alto Satanás e seus demônios, vocês não têm mais legalidade para agir, para atuar na minha vida. Eu declaro: o meu Senhor Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, e aquele que te venceu
na cruz do Calvário e levou sobre ele todas as maldições. E por isso, toda maldição, vocês estão ilegalmente na minha vida. E eu declaro: fora, fora, fora. Eu não aceito mais nenhuma atuação do diabo ou os demônios atuando na minha vida, porque eu sou mais do que vencedor. Dê um grito de júbilo a ele. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. Ele venceu. Aleluia. Aquele que há de vir, em seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aleluia. Diga ainda comigo: toda enfermidade que vem acompanhando a minha geração anterior, eu declaro que a partir de agora, na minha vida, cessou. Eu não vou pagar um preço que meus pais, meus antepassados pagaram. A minha geração futura não vai pagar o preço que eles pagaram, porque hoje fechou o ciclo de maldição, porque eu tomo posse dessa verdade. E se por um acaso amanhã eu pecar, eu tenho um advogado e eu corro até ele e eu peço perdão a ele, e ele me perdoa, e diz mais, que ele me purifica de todas as maldições. Então acessou, acabou, acabou, acabou. Se eu crente, Deus do sobrenatural. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu falar algo para vocês. Você acredita nessa palavra? Você acredita que acabou na tua vida? Eu acredito por você também. Esse foi o primeiro momento. Agora o segundo momento, nós vamos orar pelas enfermidades, não por consequência de uma maldição hereditária. Porque ficou claro isso para você. Já resolvemos isso. Amanhã, se o diabo soprar na sua vida, eu já te falei, você mostra o lugar dele. É debaixo dos seus pés. Que Jesus já venceu ele. Agora, existem enfermidades que elas são causadas, que elas insistem em chegar, insistem em estar. E essas, o Senhor Jesus nos ensinou como faz. Nos ensinou oração, como devemos fazer.
seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. A oração de Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, nos ensina a oração de cura. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. No céu não tem doença, no céu não tem enfermidade, e o céu é um reflexo aqui na terra. Então quer dizer que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Então nós vamos chamar a existência do céu na terra, assim. Deixa eu contar um testemunho que eu escutei hoje. Como é que você chama? Me perdoe. Ana. Posso usar? Posso contar o testemunho, Ana? A Ana tem uma mãe. Escute isso. Ela estava com câncer no reto. Avançadíssimo. Avançadíssimo. Os médicos já precisavam logo dos exames. Não é isso? Vai me ajudando aí para amputar o reto. Eita. Estava avançadíssimo. Quarta-feira ela veio no culto. E aí eu falei assim: como é que chama sua mãe? Marlina. Vamos orar? Você acredita nesse Deus que faz o impossível? Você, lógico. Então eu também. Ajoelhamos eu e ela aqui nessa cadeira. Eu dei a mão para ela, nós dois ajoelhados, e nós começamos a orar. Eu fiz essa oração que Jesus ensinou: seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Dei um abraço, um beijo nela. Eu sou meio beijoqueiro, mas minha esposa não fica com ciúmes não. E fui para minha casa. Agora a Ana chega para mim contando o seguinte: pastor, na sexta-feira, foi na quarta-feira a oração, chegou na sexta-feira, foi fazer exame, pastor Adriano. Aí o médico olhou, as enfermeiras olharam e falaram: mas você já fez a cirurgia? Aí o médico olhou e falou assim: mas você não tem mais nada aqui, você está completamente curado aqui. Esse é o nosso Deus que cura. Pastor Cláudio, naquelas 12 horas, ele pediu: ora por mim, pastor, que eu estou com muita dor. Eu dei um tapa nas costas dele. Ele caiu. Ele falou que levantou, já não tinha mais dor. Correu no banheiro, foi fazer um xixizinho. As pedras nos rins começaram a sair tudo. Pum, 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 pum. É o Deus que operou ontem, é o Deus que está operando hoje, é o Deus que vai operar na sua vida. Conferência de jovens uma vez. Você lembra, Ronaldo? Não, num 120. Você lembra, Ronaldo? Esse você estava. Teve uma senhora, professora universitária. Ela chegou pra gente e falou assim: sabe qual é o meu sonho? Equipe. Nós estávamos toda a equipe ali do 120. Inclusive vai ter 120 dia 6, fazendo já o Shabá. Dia 6 de agosto, 120 no mesmo lugar. Pensa num trem ardido de poder de Deus. Ela chegou para mim: sabe qual é o meu sonho, pastor? O meu sonho é pular diante de Jesus. Você lembra? Eu só quero pular. Eu falei: mas pula. Eu não posso, porque eu tenho mal de Parkinson. Mas não, são dois níveis, pastor. Tem aquele que a pessoa fica tremendo o tempo todo, e tem aquele que a pessoa fica desequilibrada. Se eu pisar um pouco em falso, eu caio, porque eu não tenho equilíbrio. Eu vejo vocês aí pulando, eu vejo os ministros de louvor pulando diante de Jesus. Eu só quero isso, porque eu sou bem sucedida na vida, pastor. Eu sou professora universitária, sou rica, solteira rica, tenho dinheiro, vou para onde eu quero. Eu não tenho problema financeiro, não tenho problema. Eu tenho minha família abençoada. Eu só quero pular diante do meu Jesus. Eu falei assim: mas então é agora. Nós oramos por ela. E aí eu deixei ela no corredor do lado de lá e eu fiquei do lado de cá. Eu falei assim: então agora corre. Pastor, mas eu não consigo correr. Não conseguia. E quando você chegar da minha frente, você vai começar a pular para Jesus.
Meu irmão, você imagina aquela senhora, ela começou meio desequilibrada porque ela estava com medo, mas de repente ela começou a correr, e começou a pular diante de Jesus. Eu tô curada. Ela foi curada naquele momento de mal de Parkinson, meu irmão. Está preparado para ser curado aqui nessa noite? Eu vou contar o último testemunho e aí eu paro. Nós estávamos orando para um cura, e meu amigo Batalha, meu discípulo Batalha estava comigo. Eu vi ele em algum lugar, tá ali. O Batalha é fortão, grandão. Eu falei assim, bom, porque eu fui orar com um cara que era muito grande, e eu olhei para o Batalha e falei assim, beleza, é isso que eu quero, eu só preciso disso, vocês vão entender. Quando eu olhei para o menino, ele veio até mim mostrando já um diagnóstico. O rim dele já tinha paralisado, o rim direito estava morto, podre. Eu falei, pastor, mas eu creio no poder do Senhor Jesus. Eu falei assim, eu também, meu irmão, ora por mim. Eu falei, oro. Só que eu tinha lido um livro, escute isso, e o nome do livro é Generais de Deus. Se você puder, compre. E lá tem um dos pregadores chamado Smith Wigglesworth. Eu gosto muito dele. Se você falar rápido, você até é batizado em línguas. Smith Wigglesworth. Ele orou com um cara que estava com câncer nos rins direito. A família do cara levou até o Smith para que ele pudesse orar. Escuta esse testemunho. Trouxeram ele porque o médico falou, é o último dia de vida sua. Ele ficou sabendo desse missionário Smith, levaram ele até o Smith. Aí os filhos estavam segurando e o médico estava acompanhando lá. Aí trouxeram aquele cara. O Smith perguntou para ele, qual é o seu problema? Meu problema é o rins, estou com câncer tomado, e o médico disse, hoje certamente é o último dia de vida dele, mas ele pediu para que o senhor pudesse orar por ele. Eu trouxe ele aqui, não querendo isso, mas a família pediu e eu vim acompanhá-lo. Aí o Smith disse assim para ele, mas qual é o seu problema mesmo? Eu estou com um problema nos rins. Aí o Smith falou assim, fecha os olhos. O cara fechou. O Smith deu um murro nos rins do cara. Puf! E o cara... O médico ficou desesperado. Foi lá e tacou a mão no cara, tentou achar batimento, não achou. Virou para o Smith e falou assim, você acabou de matar ele. O Smith falou assim, não atrapalhe o processo de Deus. Virou as costas. Quando ele virou as costas, os filhos vieram para cima. E o Smith era grandão, empurrou ele, falou assim, sai fora. E foi orar com o outro. Até tem algo interessante, porque o cara que ele foi orar do lado, está no livro, o cara que ele foi orar do lado também estava com um problema no estômago. É sério, lê lá. E ele estava bravo com os filhos, bravo com o médico. Virou para o cara e falou assim, qual que é o teu problema? Aí o cara falou assim, o meu problema é uma dorzinha de cabeça só. Se ele encostar aqui já está resolvido. Ele começou a orar com outro, de repente apareceu aquele cara, levantou, arrumou forças, voltaram, a força voltou, e ele foi até o Smith e começou a agradecer ao Smith. Obrigado, o Smith empurrou, ele falou assim, me dá licença, que eu já sabia que isso ia acontecer, e você está atrapalhando eu orar com outras pessoas. Dá licença, porque eu sei que Jesus faz as obras. E eu tinha lido esse testemunho. Estão entendendo? Lá em Mendes, um homem desse tamanho, problema no rim direito. Smith, fácil. Virei para o Batalha, fica perto de mim, Batalha, porque eu vou fazer uma oração estranha. Se por um acaso ele levantar, vier para cima de mim, você vai para cima dele. E ele fechou os olhos. Eu não tive coragem de dar um murro, mas eu dei um tapa. Pá! E aí o cara, pum, no chão. Aí eu falei assim, fácil. Se ele levantar, não tiver curado, eu... Levantou o menino, me deu um abraço, um beijo e voltou para casa. Passado uma semana, veio o menino com 2 papéis de novo.
primeiro, mostrando aquele rins tudo podre. E agora ele me mostra o outro rim, me mostra outro exame, o rim completamente sarado, completamente são, o menino totalmente curado. Eita! Agora eu vou orar por você. Por que eu contei esses testemunhos? Para exaltar o meu nome? De maneira alguma, porque não sou eu que curo. Para exaltar o nome dos pastores? De maneira alguma. Inclusive eu queria vocês aqui comigo, pastor. Sobe aqui no púlpito. Pode vir. Nós vamos orar de uma maneira geral. É lógico que não tem como, meu irmão. É o nome do Senhor Jesus que faz. É Ele que cura. E é Ele que está aqui hoje para nos curar. Você que está precisando de uma oração de cura agora nesse lugar. Eu já creio, já vi Deus operar. Essa semana tivemos o testemunho da mãe da Ana. Agora o próximo vai ser o seu, em nome de Jesus. Quem aqui está precisando de uma oração para cura? Quem são? Está precisando, querido? Está precisando? Vamos fazer o seguinte, vem aqui na frente vocês. Tem gente em casa precisando de oração. Nós vamos orar por vocês hoje. Isso, igreja. Nós vamos orar. Eu creio nesse Deus do milagre. Eu creio nesse Deus que faz impossível. O primeiro passo já foi esse. Você sair do seu lugar já é algo fantástico. A tua fé já está te trazendo aqui para frente. Hoje é o dia da tua cura, meu irmão. Hoje é o dia da tua cura, meu irmão. Rabaxara catara labacere bandara labaxaia mandara labababas. Rabaxaia catara labacere mandara labaxere cantara labas. Eu não sei qual o nível de enfermidade os seus filhos têm vivido. Eu não sei qual é a luta, qual o desafio, qual o problema. Eu não sei, Senhor, qual o diagnóstico. Eu não sei qual a palavra liberada do médico sobre a vida deles. Eu não sei, os meus irmãos que estão assistindo agora, Senhor, nas suas casas, eu não sei qual o decreto foi liberado da boca do médico. O que eu sei é o Deus que nós servimos aqui nesse altar. O que eu sei é o Deus que quando fez e fez bem feito. O que eu sei é esse Deus que cura, que liberta, que transforma. O que eu conheço é esse Deus do impossível. E para Deus não existe problema que Ele não possa fazer. Pai, essa semana tem gente intercedendo por paz. Pai, pode enviar todos os anjos necessários nesse lugar. Pode dar ordem aos anjos agora, Deus, com a patente que for. Pode enviar agora, Deus, todos os anjos necessários nesse lugar. Dê a ordem aos anjos agora, a ordem de cura. Começa a operar agora. Começa a operar agora. Começa a operar agora. Começa a operar agora, Deus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Agora, 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 agora. Vai nessa causa, Deus. Entra nessa causa agora, Deus. Toma na tua mão agora, meu Deus. Toma agora, Deus.
Toma agora tua filha. Toma agora o seu filho. Toma agora, Deus. Toma agora, Deus. Agora, Jesus. Vai, 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 vai. Trabaixará, catará, lá, nesse lugar com cura. Trabaixará, cantará, lá, a pastora Adriana me mostrou, irmã, muita dor nas costas. Não, não. Isso. Tá doendo. Tá doendo muito. Eu creio nessas coisas. Talvez assim, pastor, você tem que botar a mão na minha cabeça, meu irmão. Você não está entendendo, é Deus que está fazendo. É desse altar que está liberando. Eu vou orar com ela. E da mesma forma que Deus vai movimentar hoje aqui nela, vai aumentar na sua vida. Você acredita nisso? Vem cá, vem cá. Vamos, vira para a igreja, o senhor de lado. Vamos ver como é que está essa coluna aí. Encosta os pés, bem juntinho no outro. Isso. Agora você vai fazer assim, ó. Olha a diferença que tá vendo? Tem 2 dedos, por isso está doendo demais. Vamos ver o pé dela, me dá outra cadeira aí, Franco. Vamos ver sentado, como é que tá as pernas dela. Você vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar hoje. Você vai ver, você vai ver. Minha cadeira. Põe ela sentada aqui, Fabiana, por favor. Isso, senta. Encosta bem lá atrás. Quase, ó, vira, tem que virar para a igreja ver. Tem mais de 2 dedos. Peraí, senta não. Vai, senta agora, bem encostadinho aqui. Lá no fundinho. Olha a diferença que tá de uma altura para outra. Vocês querem ver Deus fazer um milagre aqui? Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, põe no lugar, põe no lugar, põe no lugar. Eita! É esse Deus que opera. Levanta suas mãos, que eu vou liberar essa unção de cura sobre a tua vida. Deus, tira a dor agora. Sai dor agora, em nome de Jesus. Não está sentindo mais nada? Então mexe aí. Aí, isso aí. Vamos lá, vamos ser curados. Vamos lá. Estão preparados? Deus, em nome do Senhor Jesus, está preparado. Em nome de Jesus. O que tem? Visão. Eita. Dele é a visão. Vamos orar.
mãos. Pai, em nome de Jesus. São muita gente, não dá para orar individualmente, mas o poder do Senhor vai encontrar os meus irmãos aqui, desde lá da ponta até a outra ponta. Sejam visitados agora pelo poder do Espírito Santo. Começa a sentir o fogo de Deus aí na tua vida. Começa a sentir o fogo. O Espírito Santo começa a trabalhar aqui no meio de nós. Ele está trabalhando aqui. Queima, Jesus, queima, queima, queima. Vem com a cura, vem com cura, Deus, em nome do Senhor Jesus. Receba a cura, receba a cura, em nome de Jesus. Receba. Abaixará, cantará, labaçoie, mandará, labababababas. Abandará, labará, labababababas. 2. Jandará, labacere, mandará, labará, lab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 
Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Deus, porque é o Senhor que faz milagres nesse lugar. Nós te devolvemos toda a honra, nós te devolvemos toda a glória, nós te devolvemos todo o louvor, Jesus. Não queremos nada para a gente, porque a honra é sua, a glória é sua e o louvor é seu, Deus. Pai, que os meus irmãos comecem agora a ver já o que o Senhor já começou a fazer nesse lugar. Que aqueles que tinham uma enfermidade nítida já possa ver, já ser de fato curado. Se é nódulo, já sumiu. Se são dores, eu te peço que já saia. Se são visões que precisam voltar a funcionar, que volte. Se há algum diagnóstico do inferno contra a vida dele, cessou. Porque eu sei que aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para concluir. Em nome do Senhor Jesus, receba a cura. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu encerro com essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu acredito e creio na sua palavra. E o Senhor me ensinou a oração do Pai Nosso, que diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é no céu. No céu, essa enfermidade, ela não existe. Então eu não aceito ela na minha vida. E eu chamo a existência do céu aqui na terra sobre a minha vida. Eu estou debaixo da tua palavra, curado, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E eu te agradeço por essa cura. Eu te agradeço porque o Senhor é o merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Oh. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Toma posse dessa verdade. Toma posse dessa palavra. Por mais que você não está vendo o resultado agora, só que Deus é assim. Às vezes é imediato, às vezes é processo. Eu não estou aqui querendo pular fora, não, porque é assim que eu já vi Deus fazendo, e é assim que Deus faz. E Ele está fazendo a tua vida. E o diabo não vai roubar aquilo que foi estabelecido para você.
já foi endereçado a você a cura, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Volta para o seu lugar. Está embaçado? Um pouquinho. Aguenta aí. Levanta suas mãos para me te abençoar, para você ir embora para sua casa debaixo da bênção. Pai, nós liberamos a Tua palavra nesse lugar. A Tua palavra é verdadeira. Amém. 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 O irmão foi curado aqui completamente da coluna. Amém. A hora dele chegou. Levanta suas mãos assim. Senhor, eu te agradeço por essa noite. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo a geração da geração deles. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo suas finanças. Que você vai com segurança para sua casa, tenha uma semana abençoada, cheia do poder do Espírito Santo e com a certeza da cura nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vai debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!